Paz, Deus abençoe a todos. Obrigado por você que está assistindo mais essa mensagem. Que você seja muito edificado em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ler 1 Reis, capítulo 12, versículo 7, diz assim: ó, se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Amém? Queridos, quero falar com você sobre a importância de um bom conselho. Esse é o tema dessa mensagem, a importância de um bom conselho. Eu quero falar aqui sobre esse momento na vida do rei Roboão, quando ele começou a reinar e o povo o buscou para o rei Roboão resolver os seus problemas, levaram suas questões, suas dificuldades para o rei Roboão resolver no início do seu reinado. E diz a palavra de Deus, queridos, que ele pediu um tempo para o povo e logo ele ia retornar e dar uma resposta para aquele povo. Então a Bíblia diz que os anciãos aconselharam o rei Roboão, os anciãos que eram conselheiros do pai dele, do rei Salomão, deram esse conselho para o rei Roboão. Disseram essas palavras. Eles disseram, os anciãos, para o rei Roboão: se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Amém, meu amado? Observe isso aqui, querido. E esse aqui foi um conselho muito sábio, muito divinamente inspirado por Deus. Foi uma orientação, um conselho, uma orientação, uma instrução de Deus para a vida do rei Roboão. E bastava ele seguir essa orientação, esse conselho, para tudo ir bem e ele ser muito abençoado durante seu reinado. Todavia, diz a palavra de Deus que o rei Roboão, ele recebeu também alguns conselhos de uns colegas, de uns amigos, que não eram conselheiros dos seus pais, que não eram pessoas que buscavam o Senhor em oração, não buscavam uma vida de intimidade com Deus, de leitura da palavra, que não buscavam ser guiados por Deus. E esses amigos, esses colegas do rei Roboão, orientaram ele a não se preocupar com esse povo. Para quê se colocar no lugar desse povo? Esse povo só sabia reclamar. Isso disseram os amigos do rei Roboão, para ele deixar esse povo como estava e não se preocupar com as necessidades desse povo. E, infelizmente, o rei Roboão escolheu a segunda alternativa. Não deu ouvido aos conselheiros do seu pai Salomão e resolveu então ouvir esses seus amigos, e a resposta, a consequência disso foi que a Bíblia diz que todo o reino que o seu pai lutou tanto para construir foi praticamente destruído. 12 tribos do reino do rei Roboão foi praticamente destruída a punho de ferro, diz a palavra de Deus. As pessoas ficaram desoladas, o reino praticamente destruído. Foi um momento, querido, foi um momento que decidiu o resto da vida do rei Roboão. Um momento que ele não quis dar ouvido a um conselho sábio. Um momento que ele não quis ouvir a instrução de um conselheiro. Sabe, querido, eu quero dizer para você, a Bíblia diz, tão interessante, que o livro de Provérbios, ele é um livro de conselhos, querido. Ele é um livro de orientação, de instrução, cheia de sabedoria do rei Salomão. Observa que o rei Salomão, a história do rei Salomão, né, fala sobre isso, que o Senhor apareceu para ele num sonho e perguntou, pede-me o que tu quiseres e eu te darei. O rei Salomão pediu sabedoria. E como ele pediu bem, Deus deu não só sabedoria, mas também riqueza. E o rei Salomão, cheio de sabedoria, escreveu o livro de Provérbios. E eu separei, queridos, 3 provérbios do rei Salomão aqui, muito importantes, sobre a importância de darmos ouvidos a bons conselhos. O primeiro provérbio é Provérbio 13:14, que diz assim, ó, a instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Querido, nesse primeiro provérbio, observa que não basta só a gente
buscar uma instrução de um sábio. É preciso aceitá-la, porque nem sempre o sábio vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Certamente ele vai falar a verdade, e a verdade nem sempre é algo agradável. É preciso humildade para aceitar. Muitas pessoas, por isso, não buscam conselhos. Observa que o rei Roboão, ele buscou os conselhos dos anciãos, dos conselheiros do rei Salomão, mas ele não estava disposto a obedecer os conselhos, a colocar em prática cada instrução que ele recebeu daqueles anciãos. Muitas pessoas sabem a importância de um conselho, mas muitas vezes o seu orgulho não deixa ela pedir ajuda. Muitas pessoas sabem a importância de um conselho do seu orientador espiritual, do seu discipulador, do seu líder, do seu pastor, mas não estão dispostas a aceitar esse conselho, querido. Muitas vezes, quando elas buscam, elas recebem até o conselho, mas não estão dispostas a praticar. E muitas pessoas, por saberem que essas pessoas são muito verdadeiras nas suas palavras, já nem buscam conselhos. E isso é muito sério, porque acham que são donas do seu nariz e quem manda na vida delas são elas e acham que não precisam de bons conselhos. O segundo Provérbios diz o seguinte, Provérbios 20:18. Com bons conselhos os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Observa que a Bíblia diz, com bons conselhos os planos são bem-sucedidos. O plano era esse. O conselho era para que o rei Roboão se colocasse no lugar daquele povo, servisse aquele povo, desse uma resposta favorável e eles seriam seus súditos leais para sempre. Esse foi o conselho cheio de sabedoria dos anciãos. Todavia, o rei Roboão resolveu ir para a guerra sem essa boa orientação. E a resposta, infelizmente, foi a destruição. 5/6 do reino foram destroçados, diz a palavra de Deus, né? 12 tribos de Israel fragmentadas, o reino praticamente totalmente destruído, por causa de uma decisão errada, de não ouvir o conselho sábio. E o terceiro Provérbios, Provérbios 25:11, diz assim, o conselho oferecido na hora certa é agradável. Amém, querido? Observa que o Senhor, Ele coloca pessoas na nossa vida para nos dar conselhos na hora certa, no momento certo. Pessoas enviadas por Deus que estão ali para nos ajudar nas situações, nos conflitos da nossa vida. E a Bíblia diz que esse conselho que nós recebemos é agradável. Querido, busque esses conselhos na hora certa, porque isso é agradável. Deus colocou pessoas na sua vida como instrumento dos seus conselhos, porque Ele é um bom conselheiro. Diz a palavra de Deus, Isaías 9:6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías 9:6 diz isso, que o Senhor é um maravilhoso conselheiro. Ele é mais que um conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro. Querido, e através do Espírito Santo, ele sempre está nos dando conselhos, ele nos convence do pecado e do juízo. Querido, busque conselhos do Senhor na sua palavra, em oração, busque resposta em oração, busque conselhos nos seus pastores, nas pessoas que Deus colocou na sua vida como instrumento de aconselhamento. E certamente, tudo na sua vida será bem sucedido, querido. Você irá prosperar em tudo você irá bem. Que Deus te abençoe, querido. Eu quero orar com você. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra que veio ao nosso coração. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelas pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida para nos aconselhar. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus conselheiros, dos meus pais na fé, da pastora Raimunda, do apóstolo Elias. Senhor, eu te agradeço porque eles têm sido instrumentos, Senhor. O que seria da minha vida, do ministério que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, Senhor, sem esses conselheiros. Obrigado, Senhor, pelos conselhos que eles têm dado ao longo de tantos anos para mim, Senhor, da importância dos conselhos dele para a minha vida. E sei que cada conselho, cada palavra, ainda que seja aquilo que eu não quero ouvir, Senhor, são verdades. E essas verdades são prova do amor deles por mim,
em se preocupar, em se colocar no meio das minhas dificuldades, no meio dos meus conflitos, Senhor, particulares para me ajudar, mesmo que seja falando aquilo que eu não quero ouvir, a resposta deles, os conselhos são favoráveis para resolver, Senhor, a situação. Eu te agradeço, Senhor. Desperta o teu povo para buscar, Senhor, tuas orientações através da tua palavra, da oração e das pessoas que o Senhor quer utilizar, Senhor, para abençoar o teu povo. Eu oro e te agradeço. Amém. Paz, Deus abençoe.